Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar progredindo pouco a pouco através deste livro de Daniel. Então já chegamos a Daniel capítulo 5. Estamos a chegar ao fim do reino babilônico aqui na Terra. Vou dizer novo Babilônia, do respeito, não é mesmo Babilônia que estamos em Gênesis capítulo 10, muito antigo, mas depois do dilúvio. Mas então, já passamos capítulo 1 a 4, falando sobre Nabucodonosor, que na verdade foi segundo rei daquele país, iniciando o reino dele a cerca de 66 até ou pode ser 66 ou 65 anos AC. Então, mas simplesmente quero te entender por chegar a Daniel capítulo 5. Passou cerca de 67 ou 68 anos desde Daniel também os três amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram em Babilônia. Anania, Misael e estou a esquecer outro no nome português, mas pode ler capítulo 1. Mas Azaria, penso que mas pode ler. É bom para ler a Bíblia. Então, mas simplesmente, muito tempo já passou e estamos a chegar ao fim deste, e vamos entrar um homem, Belsazar, que estava a reinar como segundo rei em Babilônia, mas este Belsazar que teve grande oportunidade de aprender das coisas de Deus como criança, também sendo conhecido bem o pai. Eu disse a última vez, Nabucodonosor foi pai dele, chamado pai dele neste capítulo, mas na verdade foi avô dele. Mas ele teve grande oportunidade de aprender coisas. Mas parece, Daniel, por ele foi esquecido. Então, vou dizer, isso mostra-nos características de homem. Estamos a viver 2000 anos removido desde o tempo de Cristo estar aqui na Terra, desde a crucificação também. E muitas coisas estão a ser feitas no nome de Cristo que não é de Deus. E devemos reconhecer a característica de homem é procurar deixar Deus e ir ao seu próprio caminho. É grande perigo, é batalha para crente, para viver uma vida santa, para Deus manifestar-se na minha vida. É batalha. E Deus quer me vencer nesta batalha. E Ele não vai deixar-me para ser tentado acima do que é possível me resistir. 1 Coríntios 10, 13. Então, mas quando eu, sendo crente, sujar o nome de Cristo por viver uma vida fraca, cria desonra, pessoas não respeitam Cristo, elas não querem receber Cristo como Salvador. No fim, Deus está a perder, e vou dizer, Deus é zangado. E Ele não vai continuar. Então, a nossa autoridade, a palavra de Deus, eu quero encorajar-te, mas vou avisar-te para não deixar das palavras deste livro e para procurar uma vida santa em que Cristo é glorificado por ti. Porque este Nabucodonosor, mas não Nabucodonosor, este Belsazar do nosso capítulo de hoje, ele entra, parece estar a esquecer tudo, procurando o seu próprio caminho.
o julgamento caiu imediatamente. E ele não reconhecia o perigo dele. Então, mas vamos abrir as nossas Bíblias, simplesmente introdução, para tratar as coisas de Deus com respeito. É mais ou menos o nosso tema desta lição hoje, incluindo o crente. E vamos entrar nisto um pouco. Então, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, vou ler o versículo 1 a 4, então tenho uma pequena introdução e vamos entrar neste estudo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, grande banquete, e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Ele queria usar festas de Deus, estes vasos de Deus, vasos do templo que foram levados quando eles entraram em cativeiro em Israel. Ele queria usar estes para copo da festa dele. Copo de prata. Copo de ouro. É muito excelente para ter esta riqueza na nossa festa. Cuidado, Belsazar. Versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deuses falsos, ídolos. Mas, Deus de ouro! Vamos! Bebendo, como isto? Ei, festa carnal. Mas eu escrevi algumas palavras de introdução. Este capítulo conta a história dos pais do país de Babilônia na última noite do país, quando foi conquistado do outro reino chamado Medo-Pérsia. Mas inclui a terra que hoje é Irão, Iraque, Afeganistão e Paquistão. O rei de Babilônia, nesta noite, foi Belsazar. Os historiadores dizem que a Bíblia é errada. Querendo dizer, eles disseram foi errada. Vou dizer, foi errada. Querendo dizer que o último rei foi Nabonido. Mas isso foi até o meio do século XIX, quando foi descoberto de arqueólogos que Nabonido teve filho que reinou junto com o pai dele. À noite dos eventos de Daniel, capítulo 5, o rei Nabonido foi fora da cidade. A linhagem dos reis da Babilônia, eu tenho uma lista aqui para assistir-nos. Então, quero falar. Este Nabucodonosor, na verdade, segundo rei deste novo Babilônia. Mas depois dele, Evil-Merodach, ele foi filho do Nabucodonosor. Vamos ler 2 Reis, capítulo 25. Segundo Reis, capítulo 25, vou ler versículo 27. Simplesmente quero mostrar estes nomes aqui na Bíblia. Primeiro, 2 Reis 25, 27 diz: depois disto sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, este terceiro, mas segundo aquele depois de Nabucodonosor, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá,
tirando-o na casa da prisão. Mas também vamos ler Jeremias, capítulo 52. Jeremias 52, vou ler versículo 31. A Bíblia diz: sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, a 25 dias do mês. Pouco diferente aqui. Por ser decreto, foi feito, por ser ele foi levado 2 dias diferentes. Não sei exatamente como estes eventos passaram, mas não há erro da Bíblia que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu ano, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. Ok, então, simplesmente este seguiu Nabucodonosor como rei de Babilônia, este ano 37º. Está comigo, hein? Amém. Mas não somente isto, depois dele, este Neriglissar, marido da irmã de Evil-Merodach. Ok, esta irmã dele seria filha de Nabucodonosor. Mas depois disto, número 4, Labassi-Marduk, filho de Neriglissar, simples, hein? Mas este Nabonido, já limos sobre isto na nossa introdução, Nabonido, mas ele mandou assinar este Labassi-Marduk, mas também casou a mãe de, não a mãe dele, mas mãe de Labassi-Marduk, mas que era esta irmã de Evil-Merodach, filha de Nabucodonosor. Desta forma, ele tornou-se neto, este Nabonido, ou pode ser neto de Nabucodonosor. Então, mas também Belsazar, este filho de Nabonido, pode ser grande neto, como isto. Então, mas eu escrevi neto, grande neto, mas também ele está a reinar aqui nesta noite, mas foi reino com Nabonido, mas Nabonido estava fora, mas há cerca de 538, como eu disse, 67, 68 anos depois do início do reino de Nabucodonosor. Mas simplesmente queria mostrar esta sequência um pouco para dar-te pequena ideia do que estava a acontecer aqui. Vou dizer, filho na Bíblia, pode ser de um pai adotivo. Pai adotivo. Vou mostrar exemplos disto. Lucas capítulo 3, falando do respeito de José, que não era pai de Jesus, mas versículo 23 diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José. Eles foram reconhecidos como filho de José. Mas outro caso, vamos ler Mateus capítulo 1. Isso não é filho de um pai adotivo, mas é descendência da família. Mas este Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas ele foi filho de Deus, mas filho de Davi por estar na genealogia dele, mas filho de Abraão. Também Davi não foi filho direto de Abraão, mas chamado filho de Abraão. Está a ver como é possível. Também vamos ler 1 Samuel, capítulo 24, em que achamos este Davi, genro de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Filho Davi, mas ele não foi, ele foi genro. Mas acontece algumas vezes. Então, Belsazar foi o segundo rei durante este tempo, reinando com o pai dele, este Nabonido.
Então, Daniel vai interpretar uma visão. Desculpe. Sim, Daniel vai interpretar uma visão neste capítulo, sendo prometido ser terceiro rei do reino. Então, ele foi dado grande posição, mas sendo oferecido de Belsazar neste capítulo, por conseguir interpretar, não vou dizer sonho, visão do grande mal que escreveu palavras na parede daquela festa. Então, grande posição oferecida de Belsazar, mas ele não sabia que aquele reino seria tirado naquela mesma noite. Ele estava em grande perigo. Vamos festejar, mas não sabendo. E como muitos hoje que vivemos, Deus, ele já morreu. Jesus não vai voltar. Cuidado! Ele pode chegar hoje, chamando a igreja para fora. É possível. Devemos viver as nossas vidas numa forma de expectação. Expectação que é possível ele vai voltar hoje. Porque pode ser hoje. Eu sei, já passou 2000 anos desde Jesus morreu na cruz. Não exatamente, mas quase. Fique comigo, hein? Não fico muito preocupado com genealogia da cabeça de Marco. Mas há cerca de 2000 anos atrás, já passou muitos dias em que Cristo ainda não voltou. Mas pode ser hoje. Pode ser. Amém? A nossa benção. Mas, este Daniel capítulo 5, versículo 7, e gritou o rei com força que se introduzam os astrólogos, os caldeus, como Nabucodonosor e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Está a ver? Terceiro. Simplesmente eu queria mostrar, vai achar quase a mesma palavra, versículo 16, também 29. Mas, novamente, Belsazar, não lembrando os eventos que aconteceram na vida de Nabucodonosor. Eu penso que por tornar louco, ou como louco, vou dizer, 7 anos, mas isso não é pequena coisa. Devemos lembrar, hein? Crucificação não foi pequena coisa. Então, mas este versículo 1, vamos voltar. Belsazar foi o segundo durante este tempo reinando como pai dele, já mencionei isto. Mas o reino foi conquistado na mesma noite. Vamos voltar a Daniel capítulo 5, então vou começar com o versículo 1. A Bíblia diz, o rei Belsazar deu grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Foi uma festa como as festas do mundo. E vou dizer, por mim não ser salvo, penso que festa seria coisa melhor na minha vida. Quero pausar todos os assuntos deste vídeo. Vamos beber, vamos comer, vamos ter grande festa, vamos dançar, vamos satisfazer a carne. É o tempo o perspectivo deste mundo. Eles sempre querem festa. E por pessoa que ainda não teve festa na vida dele, pode ser grande coisa. Eu ajudei amigo outro dia que alcançou 32 anos de idade e ainda não teve apresentado a ele bolo do aniversário. Eu apresentei isso. Eu tive pequeno festa lá com ele. Também foi grande alegria entre nós. Também outros estavam lá, grande alegria. Mas nós não bebemos vinho alcoólico ou outro bebido forte.
nós não comemos grande carne. Não, nós tivemos pequeno estudo da Bíblia e oramos um pouco. Foi boa coisa. E não estou a dizer não deve procurar tempo de descansar e festejar, mas comida e refresco encorajou o coração, mas dando força física. Não espiritual, mas física. Então, mas não há problema com isto, mas muitos vivem para a festa. Também muitos procuram festa, mas esquecendo coisas de Deus, e não pode ser como isto. É o que estou a tentar dizer. Mas como muitos hoje, em perigo de morrer sem Cristo e ir ao inferno, sendo preocupado com uma festa. Então, Daniel capítulo 5, versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mas mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles. Então, mas a palavra que é ligada com este tipo de ato é sacrilégio. Vou escrever aqui acima. Sacrilégio. É usando coisas santas para uso pessoal, mas não respeitando, por ser abusando o uso de uma coisa que é reservado para o uso de Deus, usando o contrário à vontade de Deus. Está a ver? Está comigo, hein? Então, vou dizer isto, ele fez o que é chamado sacrilégio, que significa violação ou uso indevido, ou indivíduo, do que é considerado sagrado. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36. Eles não teriam, mas Deus mandou Nabucodonosor ir e destruir Jerusalém, mas ele não mandou levar estes tesouros. 2 Crônicas, capítulo 36, vou ler o versículo 10. E no decurso de ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, com letras maiúsculas, hein? E pôs a Zedequias, seu irmão rei, sobre Judá e Jerusalém. Ele mandou trazer estas, mas versículo 18 também, a Bíblia diz: e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Então, mas aquelas coisas pertenceram a Deus. Lembra-te o que aconteceu com Uzá. Este homem, quando Davi queria levar arca da aliança, ele que pertenceu ao lugar santíssimo do templo, também tabernáculo, mas Davi queria levar para Jerusalém. Mas ele começou a levar, mas eles não levaram segundo a maneira em que Deus mandou. Foi madeira que passou até anéis ligados com aquela arca, e eles usaram esta madeira e eles colocaram no ombro deles os sacerdotes, mas não sacerdotes, mas homens da tribo de Judá, de Levi, foram mandados para trabalhar com os assuntos do templo, ou mobílias, outras ferramentas, também o mesmo templo. Eles foram mandados. Foi uma maneira dada em detalhe a maneira para levar estes assuntos. Quando eles saíram de Egito, eles receberam este mandamento de Deus. Então, mas Davi não estava a trazer aquela arca
da forma em que Deus mandou, usa, mas ele estava num carro levado dos gados, mas entraram couve, outra coisa, aquela arca moveu um pouco, ele tocou, prevenindo o movimento daquela arca. Ele violou o caminho, a maneira de Deus tocando aquela arca. Ele tocou aquela arca santa, mobília santa, de uma forma contrária ao mandamento de Deus, e ele morreu lá no caminho. Imediatamente, por tocar a coisa de Deus. Imediatamente, como Belsazar, esta noite, vamos, copo de ouro, aquela que tiramos de Jerusalém, mas vamos beber, sim. Não sabendo o perigo daquela noite. Julgamento imediatamente aconteceu. Sim. Então, cuidado por pensar, mas vou viver em qualquer maneira. Deve ter temor a Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vou ler versículo 16 e 17. A Bíblia diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Crente! Cada crente é templo de Deus. O corpo dele é templo de Deus, porque o Espírito Santo está dentro. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então eu devo ter muito cuidado para não destruir o templo de Deus. Mas Marco não está a entender, a minha tentação foi muito grande. Cuidado! Deus não está a tentar-te, como eu já disse, mais do que possível resistir. Ele quer-te viver uma vida santa. É a nossa responsabilidade para ser crente fiel. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é, este corpo não pertence a mim. Está a ver? Porque fostes comprados. Ele comprou. O meu corpo pertence a Jesus. Por um bom preço, este sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É uma compra, é redenção. Mas cantamos muitos domingos este canção, redenção. Minha alma canta ao Salvador, que tire-me com tanto amor, que te livrou da escravidão. Cantamos esta canção. Mas melhor do que Marco, por ser, hein? Mas cantamos esta canção, mas aquelas palavras saem do nosso... Mas aquelas palavras estão no teu coração? Quando está a cantar aquela canção, está a lembrar, ele comprou-me. O meu corpo pertence a Deus. Eu vou viver uma vida santa. Deve ser o nosso pensamento. Muitos falam sobre dízimo. Somos obrigados 100%. Ele comprou-me. É a razão. Eu estava a dizer, voto não pertence ao crente. Mas, Marco, eu dei voto quando eu casei. Sim, eu também. Mas Paulo disse que é melhor ficar solteiro. Voto, Paulo, nosso exemplo, ele foi solteiro. Sim. Eu sou obrigado. Ninguém consegue 100%, mas sou obrigado 100%. Vou continuar dizendo isto.
devemos examinar os nossos corações, reconhecendo tudo pertence a Deus. Ele já comprou-me. Eu não pertenço a meu próprio. Hein? Guarda aquele pensamento. Vamos voltar. Daniel capítulo 5. E este versículo 2, novamente, está a dizer, havendo provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata. Mas Nabucodonosor, ele estava a beber vinho fermentado, vinho alcoólico. Pessoa por beber este vinho vai tornar embriagado. Vamos ler. Isso é coisa muito duvidosa entre crentes. Hein? Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, pelo menos, para iniciar. Eu vou falar um pouco do respeito de vinho. Mas 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, falando sobre, mas vou dizer características que pastor chamado deve ter. Versículo 3, não dá-lo ao vinho. Está a ver? Então, ele não deve beber. Então, o diácono também, Marco, mas vamos ler versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dá-lo a muito vinho. Marco, está a dizer aqui, mas este diácono, mas pastor não pode beber, mas é possível o diácono beber um pouco, hein? Mas cuidado. Paulo deu outra instrução neste mesmo livro ao Timóteo, em capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho fermentado, permitido nesta altura, foi para guardar saúde. Eles não tiveram medicamento como temos hoje. Então, vou dizer, não é necessário beber vinho alcoólico, vinho fermentado. Outros vão tentar entrar dizendo, mas diácono pode, mas Paulo estava a dizer isto por resultado da instrução que ele já deu ao Timóteo. E devemos reconhecer isto. E vou dizer, eu bebi vinho fermentado e outro bêbado alcoólico, mas antes da minha salvação. Mas eu perdi o meu desejo com Cristo. Eu tenho outra alegria. Não é necessário procurar esta alegria da carne. Eu já tenho Cristo. Eu tenho nova vida. Eu não quero mais aquele. Então, mas deve entender e reconhecer esta diferença. É muito importante para viver uma vida santa. Vamos voltar a Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Primeira vez achamos vinho na Bíblia. Achamos vinho no contexto negativo. Sim. Mas pode ser mesmo sumo do fruto proibido, ou pelo menos mesmo tipo de fruto. Tipo de sumo. Em Gênesis capítulo 1. Ou pode ser Gênesis capítulo 3, com aquele fruto proibido, porque, mas Marco, tu és muito louco. Não, a coisa proibida de comer através de toda a Bíblia é sangue. E vinho, sumo do vinho, sumo de uva que cria vinho, mas sumo de uva é uma figura de sangue através da Bíblia. Mas este Gênesis capítulo 9 é Noé. Vamos ler versículo 21 e 22. A Bíblia diz: E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cal, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fez-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Mas ele embebedou-se e ele estava nu. Nudez é ligado com embriaguez. É interessante. Adão e Eva comeram
daquele fruto proibido e elas reconheceram, somos nós. Mas a tristeza de vinho agora é ligada também com nudeza, mas muitos que bebem muito, por beber pouco, as pessoas começam a tirar a roupa. Mas, por beber muito, a pessoa que já tirou a roupa não reconhece isto. Não está a reconhecer, eu sou nu. Não está a lembrar, dia seguinte, eu estava nua. Está a ver? O perigo de vinho, perigo de bebida forte, vou dizer também. Cuidado, há dois tipos de vinho achados na Bíblia. Vamos ler Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e vou ler versículo 37 a 39. A Bíblia diz: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornará-se ao o vinho. Então, e os odres se estragarão. Não pode colocar vinho novo num odre que já teve vinho velho. Vinho velho sendo vinho fermentado. Vai destruir aquela odre, mas também vai destruir aquele novo vinho. 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Eu penso que em figura este pode ser ligado com o corpo celestial de homem, não? E ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então, há novo vinho e há velho vinho. Este velho vinho é vinho fermentado. Este novo é como sumo. Na língua portuguesa, chamado mosto, ou novo vinho. Na língua inglesa, novo vinho. Vinho sem fermentação. Quando a pessoa coma este Santa Ceia, mas este pão, ele é mandado para usar pão sem fermentação, sem levadura, pães ázimos. Mas da mesma forma, mas aquele pão é desenhado para guardar a figura do corpo puro de Jesus, sem pecado. Mas da mesma forma, aquele vinho, chamado na Bíblia, mas representa a representação deste vinho da Santa Ceia, é uma representação, uma figura na Bíblia que é chamado, em Atos capítulo 20, versículo 28, o sangue de Deus. Sangue puro. Sangue sem fermentação. Quando chegamos a este entendimento, é muito fácil entender. Eu não devo beber vinho forte, vinho sujo, vinho fermentado. Porque eu quero guardar a figura. Jesus, quando ele distribuiu aquele vinho, novo vinho, daquela noite, antes da crucificação, a Bíblia diz, ele exprimiu, mas ele pediu ele disse este fruto da vide. Está a entender, hein? Foi fruto de uva lá na mesa. Jesus serviu este, não vinho. É muito triste que algumas igrejas, eu cresci numa igreja que serve vinho fermentado, que é sujo, que não representa o sangue de Jesus. Pode ser depois de receber os nossos pecados, sim, mas não o sangue de Deus. Ele entregou o corpo e com sangue, tudo foi puro, ele foi capaz de morrer por mim, porque ele fez isto. Ele ofereceu uma oferta pura, imaculada, perfeita. Foi a oferta dada dele. Mas este novo vinho, Deuteronômio 32, vamos ler alguns versículos, hein? Deuteronômio 32, versículo 14,
manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Basã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Sangue das uvas, chamado vinho puro. Puro, não fermentado. Vou dizer, pode ler aquela passagem em João capítulo 2, versículo 1 a 4. Eles queriam vinho. Jesus não serviu vinho fermentado. Mas Marco, como é possível dizer isto? Não. Quando a mãe de Jesus perguntou, mas eles não têm vinho. Falando com Jesus, ele disse, a minha hora não chegou. Ele está dando referência, por dizer a minha obra, dando referência à crucificação. Derramando o sangue dele. Sangue puro. Então, mas ele ofereceu este sumo àquele rei, ao governador daquele casamento, daquela festa. Ele ofereceu este novo vinho. Mas Jesus não ofereceu, mas aquele governador, ele bebeu, ele maravilhou. Está a dar-me melhor vinho. Sim, o sangue de Jesus é melhor. Mas sem fermentação. A alegria verdadeira, alegria pura, não é misturado com a concupiscência do mundo. O que o mundo chamaram bom tempo, boa festa. Cuidado com isto. Novo vinho na Bíblia. Vamos ler Provérbios, capítulo 3. Muito obrigado, Marco. Não há nenhum problema. Provérbios, capítulo 3, vou ler versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherá os teus celeiros e transbordará de vinho de os teus lagares, para exprimir aquela uva, para conseguir sumo. Está a ver? Chamado vinho aqui. É sumo. Mas não somente isto, mas vamos ler Salmo 104. Salmo 104. Vou ler versículo 13 a 15. A Bíblia diz: E rega os montes desde as suas câmaras, e terá farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pau. E o 15. E o vinho que alegre o coração do homem. Marco, ele está a tornar bêbado. Não, este vinho novo alegre o coração também. É muito saboroso, mas temos Coca-Cola, temos Fanta, mas por ter estes, mas o homem perde desejo deste sumo doce, que pode também refrescar o coração. E o vinho que alegre o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pau que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros Líbano que ele plantou. Mas é como este maná que desceu do céu. Este maná, mas maná significa, o que é? O que é este? O que é este? Então chegou este maná, mas eles apanharam este maná. O que é este? Mas por comer daquele fruto, aquele pau, da maneira em que caiu do céu, a Bíblia diz, o sabor foi doce. Mas o que aconteceu? Eles tentaram cozer na panela como o pau de Egito. Aquele pau perdeu a doçura dele, começou a ter sabor como óleo. Também o mesmo com vinho. Desce de Deus de uma forma pura, de uma forma saborosa e excelente. Mas quando a pessoa torna-se sujo com fermentação, mas
perde aquela doçura. Mas eu sei. Outros, mas é a maneira do mundo. Eu estudei vinho num classe ou numa aula da universidade, quando eu fui jovem antes da minha salvação. Eles serviram vinho, foi horário durante a noite, então provaram aquele vinho lá. E eu sei, muitos com copo que brilha, mas com roupas bonitas, por ser grande dinheiro, eles estão a provar este vinho como Balthazar, ele provou este vinho. A maneira, eles querem ver várias características, odor também, é leve ou dura, outra, eu não sei exatamente, mas as características de vinho que eles querem provar, então no fim, vinho excelente, sim. Mas, é tolo! Aquele sumo que não tem fermentação, muito mais saboroso. Quando a pessoa quer copo de álcool, já provei, crente, ainda não provou, não é necessário. Eu provei antes da minha salvação. Mas este refresco é muito excelente. Mas o sabor de álcool é terrível. Quem quer beber este álcool é um louco, hein? Então, mas o sangue de Jesus foi puro. Isaías 66, há muitas referências. Muitos pensam que é tolo dizer, não, este vinho puro não pode ser como sumo, mas é como sumo. Segundo a Bíblia, segundo a palavra, Isaías 65, versículo 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas. Eu vou parar lá. Mosto na caixa de uvas. Está a ver? É este sumo puro, como o sangue de Jesus. Mateus 26. Vou ler versículo 29, este Jesus, na noite da crucificação. Versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Vamos ter vinho lá. Com ele. Eu penso que é a volta dele. Está a dizer reino do Pai. Mas ambos reinos vão voltar. E desta forma, vamos festejar aqui com a volta dele. É possível como se chama? Boda do Cordeiro, hein? Penso que é chamado isto. Esta festa vai ser realizada acima. Pelo menos casamento, mas isso é outro assunto. Eu penso que a festa está aqui na terra, mas outros ensinam lá acima. Mas vamos beber este sumo, este mosto, novamente, como Jesus, como estas também. Mas não somente isto, Atos capítulo 2. Há várias provas na Bíblia usando esta expressão, mosto, novo vinho. Mas este Atos capítulo 2, os apóstolos falaram em línguas e outros estavam a ouvir, mas não a entender. Elas começaram a zombar aquelas. Vamos ler versículo 12. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Foi cedo naquele dia. Eles ainda não entraram bebendo álcool. Eles estão a zombar. Eles estão embriagados de mosto. Foi o que eles queriam dizer lá. Mas é o que eles disseram. Simplesmente estou a tentar mostrar o uso desta expressão. Este vinho novo, mosto. Mas há velho também. Velho é aquele vinho feito de Noé.
E também mencionado de Paulo, evidentemente, em 1 Timóteo. Já limos isto, hein? É feito de um homem quando o sumo apodrece e outras contaminações são adicionadas. Contaminações. Guarda esta ideia. Porque eu já mencionei, o sangue de Jesus foi puro, não contaminado, não sujo. Está a ver, hein? Vamos ler Provérbios 23. Provérbios 23. E vou ler versículo 29 a 32. 23, 29 a 32, a Bíblia diz: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Uma vida terrível, uma vida cheia de problemas. Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos, está perdendo dormir também, não sentindo-se saudável. Mais 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não vinho novo, não vinho puro. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Aquele vinho fermentado brilha no copo. Excelente. E passou dignatário que está a beber, ele pensa que ele já chegou como eu já mencionei, este vinho muito excelente. Mas não é. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra. Está a ver? E como o basilisco morderá. Ok, mas pica como cobra no fim. É resultado deste vinho fermentado, misturado. Não somente isto, vamos ler também Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, novamente. Já estamos lá com versículo 14. Então, este Deuteronômio, versículo 32, vou ler versículo 33 e 34. Não, 32 e 33, a Bíblia diz: porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e os teus campos, e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas. Cachos amargos tem. Então, parece outro tipo de uva, mas o seu vinho é ardente veneno de serpente, como achamos em Provérbios, e peçonha cruel de víboras. É ligado com este vinho velho. Mas vamos ler também outros versículos que dão aviso. Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Aviso de Deus. O vinho é escarnecedor e bebida forte alvoroçadora. Desculpa, alvoroçadora. Alvoroçadora. Como isto, E todo aquele que nelas errar nunca será sábio. Muito obrigado pela paciência, mas vamos conseguir. Não fica preocupado com a minha língua, fica preocupado por esta mensagem tocar o teu coração. Mas escarnecedor. Mas não somente isto. Vamos ler Abacuque. Abacuque capítulo 2. E vou ler o versículo 15. A Bíblia diz: ai de aquele que dá de beber o seu companheiro. Ai de ti que adicionais à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Novamente, nudez ligado com abuso deste tipo de fruto. Mas vou dizer, sumo, não há nada mal com uva agora.
nem sumo de uva, mas por mudar para ser fermentado há problema. Vamos ler também Isaías, capítulo 28. Isaías 28, e vou ler versículos 7 e 8. A Bíblia diz: mas também estes eram por causa do vinho, e como a bebida forte, e se desencaminham até ao sacerdote e o profeta eram por causa de bebida forte. Estão absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa de bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Está a ver? Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia e não há lugar limpo. Ok, isso é este vinho velho. Vinho novo, vinho velho. Vinho novo, não há nenhum problema, mas este vinho velho, há outro aqui está. Mas, então vamos considerar a vida do crente. Provérbios 31. Vou acabar rapidamente este, mas Provérbios 31, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: não é próprio dos reis, como Jesus, como rei espiritual que vai reinar com ele, o lemur, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Então, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Já lemos isto. Eles não façam julgamento certo, mas 6. Dai bebida forte ao que está presto a perecer, a pessoa que não tem Cristo, e o vinho aos amargurados de espírito, que bebe esqueça a sua pobreza espiritual, e da sua miséria. Não se lembra mais. Então, ligado deve ser dado à pessoa que não tem esperança, mas melhor é receber Cristo. Mas por quê? Vamos ler Efésios, capítulo 5. É melhor receber Cristo, e Ele vai ajudar-te a resolver todo o problema, e Ele vai dar-te alegria verdadeira. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enche-vos do Espírito Santo. 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu devo ser cheio do Espírito Santo para evitar o perigo, a destruição deste vinho fermentado. Ok, mas também Efésios capítulo 1, versículo 7, versículo 18, vou dar-te referência que vai mostrar que tem riqueza e não é necessário considerar pobreza que é ligado com vinho fermentado. Ok, eu tenho outras coisas para acabar isto, mas vou deixar isto para a nossa próxima vez. Quero mostrar que há mandamento certo dado aos sacerdotes para não beber vinho quando eles entram no serviço dele. E eu vou dizer, eu sou sacerdote de um sacerdócio espiritual sendo crente. E o crente nunca deixa serviço dele este lado do céu. Penso que o outro lado também. Mas Marco, o que está a tentar dizer? Não pertence ao crente para beber álcool ou bebida forte ou vinho fermentado. Não pertence ao crente. Conclusão certa, mas vou resumir esta conclusão também na introdução da nossa próxima lição, porque o nosso tempo já acabou. Então, vamos continuar com Daniel, capítulo 5, este Belsazar, na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.